A história, contada à beira do fogo, nos deixou imóveis e quase sem fôlego, mas, exceto pela óbvia observação de que era macabra, como em essência tem de ser todo relato estranho na véspera de Natal numa casa antiga, não recordo nenhum comentário, até que, por fim, alguém disse ser esse o único caso, até onde sabia, em que semelhante fenômeno manifestara-se a uma criança. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a última obra que eu li e que eu achei digna de trazer para uma conversa aqui no Cabeceira. Não sei se vocês sabem disso, mas nem todos os livros que eu leio e até mesmo que eu gosto, eu considero bons para trazer aqui pro canal, porque alguns desses livros eu falo muito isso com a Lívia, né, Lívia? Eu falo assim, Lívia, vai flopar se eu falar sobre esse livro, porque os interesses dos nossos... Eu ia falar dos nossos leitores, mas o interesse do nosso público, das pessoas que consomem os nossos conteúdos aqui no YouTube, pra gente já estão cada vez mais explícitos. E eu já costumo ter algum chute certeiro sobre que tipo de conteúdo vai dar certo, que tipo de conteúdo não vai dar. E quando eu arrisco trazer alguns livros, assim como eu estou falando hoje, de conteúdos que eu já sei que não vão assim bombar, que vão 100% de acordo com o que o nosso público gosta, eu só faço isso se eu acho que o livro vale a pena uma discussão. Porque aí eu saio desse âmbito de quantitativo, mesmo que não atraia muitas pessoas, e vou para uma vibe bem qualitativa, de as pessoas que toparem ver esse vídeo vão sair dali tendo algum certo tipo de proveito depois de assistir essa resenha que vai ser complementar ali à leitura. E hoje eu vou conversar com vocês sobre A Volta do Parafuso, do escritor britânico Henry James. Esse livro é um clássico, bem clássico, e eu confesso pra vocês que eu comprei ele numa vibe meio impulsiva, porque apareceu pra mim assim, ele tava parece que em promoção, eu achei a edição bonita e eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Só que eu me recordava de já ter visto algumas pessoas principalmente do Booktube, que eu considero booktubers sérios, assim, pessoas que não leem Colin Hoover, por exemplo, eu me recordava de já ter visto alguns títulos dessas pessoas resenhando esses livros. Então eu falei, esse livro é importante, vou comprar. E da forma que ele chegou, eu li sem saber, assim, sinopse nenhuma. E esse é um dos casos que eu não acho que foi a melhor das estratégias, eu ler o livro sem saber um paninho de fundo. Alguns livros eu recomendo que isso aconteça, porque eu acho que a leitura pode ser surpreendente, mas nesse caso eu gostaria de saber algumas coisas antes de pegar esse livro para ler. Talvez a coisa que eu mais gostaria de saber é que esse é um livro de final inconclusivo. E isso me deixou um pouco frustrado no final. E eu confesso que a leitura voltou a crescer para mim depois que eu fui pesquisar e fui entender o porquê desse final e porquê que esse final era o único possível de acontecer dentro de uma novela como essa. Bom, vamos lá. Primeiramente, A Volta do Parafuso, que também na minha cabeça parecia um título absolutamente conceitual e que teria super a ver assim, com nuances da história. Não é bem assim. A Volta do Parafuso ele foi traduzido ao pé da letra de uma expressão americana que era antiquíssima. Hoje em dia eu ouvi falar que nem se usa mais isso lá nos países que falam língua inglesa. Mas basicamente quer dizer, tipo assim, é o ponto de virada, ponto de partida, dando a entender o que vai acontecer, uma reviravolta. Então é isso o título do livro, não tem nada de parafuso. Um plot twist. E é basicamente isso. Esse livro ele é um clássico do terror e do horror. Ele já foi adaptado diversas vezes, então se você já ouviu falar de um filme também clássico chamado Os Inocentes, é a história dele. Eu não sabia, conforme eu fui lendo o livro eu falei, gente, parece que eu já vi essa história em algum lugar. E depois pesquisando eu descobri que esse livro inspirou também a recente adaptação da Maldição da Mansão Bly pela Netflix, que eu já havia assistido. Então é mais ou menos a mesma história, só que foi só uma inspiração e não uma adaptação literal. A Volta do Parafuso foi publicado em 1898, no finzinho ali do século, por Henry James, e desde a sua publicação ele causou várias reações controversas. E aqui na edição que eu tenho da Dark Side, que inclusive é linda, não sei se dá pra ver, mas assim, é toda caprichada, assim como tudo da Dark Side, né? E aqui na introdução dessa edição que eu tenho, eles vão falar um pouco sobre como a crítica, na época em que esse livro foi publicado, que na época ainda foi em revista, recebeu esse livro.
E olha aqui, o The New York Tribune disse que o livro trazia uma das histórias mais emocionantes que tivemos a oportunidade de ler. Já o Outlook considerou a história claramente repulsiva. O Independent, a mais irremediavelmente perversa que poderíamos ter lido em qualquer literatura. A revista American Monthly considerou o melhor trabalho do Henry James até então, uma pérola perfeita, arredondada, tranquila e inesquecível, enquanto a Endless Magazine alertou seus leitores que Henry James não é um autor seguro para dar de presente de Natal. Então, assim, você fica, meu Deus do céu, uns amaram, uns detestaram, que tipo de livro é esse? É claro que lendo esse livro hoje, ele não tem esse impacto de terror, né? As cenas, assim, é um livro de fantasmas, tá, pessoal? Mas as cenas, elas são bem tranquilas para um leitor do século XXI. Mas eu imagino o impacto que esse livro possa ter tido na época da sua publicação. Vamos ao livro. Aqui a gente vai ter uma narração dupla. E o livro começa com um grupo de pessoas em um casarão antigo, na véspera de Natal, contando histórias. Até que uma dessas pessoas fala que teve acesso a um manuscrito que foi deixado por uma amiga que faleceu e que tinha pegado do diário de uma outra conhecida que também tinha falecido, que contava uma das histórias mais macabras que ele conhecia. E então, dando essa introdução ali, que basicamente é o primeiro capítulo, começa o segundo capítulo com a gente tendo acesso ao manuscrito em primeira pessoa, sendo narrado então pela personagem principal dessa história, que é uma governanta. Na verdade, ela é uma preceptora. Uma preceptora é uma espécie de professora particular, que era muito comum naquela época. Se você já leu Jane Eyre, a Jane Eyre também foi uma preceptora ali das crianças que ela cuidava. É basicamente essa mesma vibe. E aqui essa garota de 20 anos é contratada sob circunstâncias muito duvidosas por um rapaz que fala assim, é o seguinte, eu moro em Londres, um rapaz muito bem de vida inclusive, eu moro em Londres e eu tenho uma casa, uma mansão no interior, que se chama Bly, né, a mansão de Bly, onde eu crio os meus sobrinhos, porque os seus pais faleceram e eu fiquei com a guarda deles. Então eles estão lá e eu estou precisando de uma preceptora, uma pessoa para dar aula para eles. Na verdade, o menino, né, é um casal. O menino ele vai pro internato e a menina ela fica em casa. E eu preciso de uma preceptora para dar aula para a menina. Só que assim, aconteça o que acontecer, eu não quero ficar sabendo. Então você não vai ser apenas a preceptora, você vai ser a governanta. A casa tem outros funcionários que fazem com que a casa funcione, tem empregada, tem cozinheiro, tem de tudo. Mas você como governanta vai ser uma espécie de chefe deles todos. E em hipótese alguma você me enche o saco. Você me escreva, você me dê alguma espécie de satisfação sobre o que está acontecendo ou não está acontecendo na casa. Eu quero que você cuide deles pra mim e resolva essa parte da minha vida enquanto eu toco meus negócios. E a menina de apenas 20 anos aceita esse desafio. E quando ela chega, ela começa então a se familiarizar com as pessoas. E a menininha que estava ali sob seus cuidados, que se chama Flora, ela fica absolutamente encantada. Volto a dizer que esse livro ele é narrado pela preceptora em primeira pessoa. Então a gente tem ali apenas a visão da preceptora em relação à menina. Mas a preceptora fala que essa menina é a menina mais linda que todas as pessoas já tinham visto, mais educada que todas as pessoas já tinham visto, e que ela causava uma espécie de magnetismo em todos ao seu redor, de modo que todos ali queriam cuidar dela assim, com uma demasia desnecessária até. E acontece que logo nos primeiros dias chega uma carta da escola do irmão da Flora, Miles, o irmão mais velho de 10 anos, falando que ele estava sendo expulso da escola e que não poderia voltar para aquela escola nunca mais, devido a ter falado coisas perturbadoras. Quando a preceptora, que o nome não aparece no livro, por isso que eu estou me referindo a ela como a preceptora, ou a governanta, ou a narradora, quando ela lê essa carta, ela chama a senhorita Groove, que é outra funcionária ali da mansão que já está ali há muito tempo, e pergunta sobre o caráter do menino Miles, por que raios ele foi expulso. E a senhorita Groove fica absolutamente chocada com essa informação, dizendo que o menino é um menino de caráter mais íntegro possível que poderia existir na face da terra, que não há como ele ter feito algo que justificasse uma expulsão. E a governanta fica ali, calma, vamos conhecê-lo e dar tempo ao tempo.
Acontece que quando ela se encontra com Miles, essa mesma sensação de hipnose que ela teve quando se encontrou com a Flora acontece dessa vez com Miles. Ela fica absolutamente encantada por Miles, apaixonada por Miles. E dali pra frente a gente vai acompanhando duas coisas de forma paralela. Primeiro, a relação que ela vai construindo com todos ao redor ali, né, com todas as pessoas, sejam os funcionários da casa ou sejam as crianças que ela está sendo paga para cuidar. A relação também com o tio, porque existem momentos que ela quer falar com o tio daquelas crianças. Outra coisa que eu não contei é que ela ficou meio apaixonadinha pelo tio daquelas crianças, embora eles tivessem tido apenas um encontro. Paralelo a isso, ela começa a ver algumas pessoas misteriosas rondando por aquela casa, ou pelas dependências da mansão Bly. Então ela vê primeiro um rapaz, no momento que ela já julgava ter conhecido todos os funcionários. Ela fala, tem outro que eu não conhecia. Ela vê ele bem de longe. E no outro momento ela vê ele de perto. E quando ela vai falar para a senhorita Grosse, que é a sua amiga confidente dentre todos os outros funcionários ali da casa, ela começa a descrever as características daquele rapaz e a senhorita Grosse fica chocada. Ela fala, esse rapaz, ele trabalhou aqui. Ele se chama Peter Quill. Peter Quint. Peter Quill. Ele se chama Peter Quint. E ela fala, então o que acontece? Que ele tá voltando pra cá. Aí a senhorita Grosse fala, isso não pode ter acontecido, porque esse rapaz já morreu. E paralelo a isso, ela começa a ver também uma moça próxima ao lago, em outros arredores ali da casa, que ela descobre ser a também falecida ex-namorada do Peter Quint e também a ex-preceptora das crianças, aquela que morreu e fez com que o tio das crianças fosse atrás de uma nova governanta para a casa. Acontece, pessoal, que essa história poderia muito bem ser uma história simples de fantasmas, só que eu acredito que se fosse esse o caso, ela não entraria no cânone de clássicos mundiais da literatura. E o que faz com que essa história tenha sido uma das mais debatidas na época, assim como hoje em dia é uma das mais repercutidas, assim, e tem estudos acadêmicos em torno dessa história, é o fato de que Henry James resolveu trazer para essa narrativa um toque de ambiguidade magistral que só um autor que sabe muito, muito bem o que está fazendo conseguiria fazer. Então, assim, se tem um livro que eu não imaginei que eu iria linkar A Volta do Parafuso numa resenha como essa, é o livro de Dom Casmurro. Mas tal qual Dom Casmurro tem ali um narrador que não é necessariamente confiável e tem ali também um desfecho que não é necessariamente conclusivo, a gente não sabe, afinal das contas, se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Digamos que esse livro a gente vai ficar o tempo todo dividido entre existem seres sobrenaturais e fantasmas nessa casa ou essa governanta tem problemas psicológicos. E a gente não vai saber em momento nenhum qual é o resultado oficial dessa história. Se de fato existem fantasmas que assolam a mansão Bly ou se de fato ela estava passando por alguma crise, né? Alguma crise psicológica e emocional. E existem hoje em dia árduos defensores de ambas as teorias, de modo que eu ainda não sei em qual dessas teorias devo me agarrar, levando em conta que existem motivos que fazem com que ambas façam sentido, né? Então, um dos principais motivos que para mim faz com que faça sentido o fato de ser fantasmas é que ela não tinha um background, pelo menos não é apresentado para nós aqui nessa história, sobre as características físicas e sequer sobre a existência das pessoas que ela descreve minuciosamente para a senhorita Grosse, quando a senhorita Grosse conta a história sobre quem eram essas pessoas, como elas viviam. Então isso para mim eu acho bastante suspeito. Mas de contrapartida, ela fica bastante hipnotizada por essas crianças, de modo que ela começa a ter aquela crise de heroína e de preciso salvá-las. E salvá-las de quê? E talvez a sua própria mente começa a criar ali ameaças que façam com que ela cada vez precisa salvar ainda mais essas crianças de um perigo que elas estão expostas por serem crianças tão puras, estando em um mundo tão perverso. Juntando também o fato de que ela ficou levemente apaixonada pelo tio das crianças e que conforme a história vai avançando, ela fica cada vez mais tentada a quebrar a regra primordial do seu contrato e entrar em contato com o tio das crianças.
Muitas pessoas veem muito sentido em ela é simplesmente uma jovem de 20 anos perturbada, com uma crise de heroína ali, querendo salvar as crianças de um mal que ela mesma criou. Seja qual for o desfecho que você imagina nessa história, eu achei essa história muito bem escrita, muito bem contada. É um livro que te prende do começo ao fim, você fica doido pra saber o desfecho do mistério. E, gente, quando chegou no último capítulo, eu percebi que o mistério não ia ter desfecho. Eu não nego que eu fiquei um tanto quanto frustrado. Mas isso eternizou essa história para além de um livro, de uma novela que termina ali e pronto. Na verdade, ela continua pelo tempo que for, com as pessoas criando suas teorias e buscando mais detalhes e, enfim, estudando e debatendo. E isso faz com que esse seja um livro que eu julguei muito digno de estar na minha cabeceira e de estar aqui no canal Cabeceira. Essa é a minha indicação de livro para vocês que gostam desse tipo de literatura, né? Se você não gosta, não é a sua vibe, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a ler nada que não te atraia, mas eu gosto. E fica aqui a minha recomendação para você. Se você já leu esse livro, me fala aí qual time você é. Você acha que ela está surtando ou você acha que de fato dentro dessa história existem fantasmas? Eu quero saber sua opinião e eu quero saber também se você gostou dessa resenha. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir e se inscrever no canal. E até uma próxima.